Fala meu irmão, fala minha irmã. Vamos falar hoje sobre domínio próprio. Por que você não tem domínio próprio? Ou se quiser levar para o seguinte lado, por que você não tem disciplina? Vamos definir isso primeiro. O que é domínio próprio? Domínio próprio é o seguinte, é você ter governo das suas emoções. Você decidir o que você quer sentir. Você escolher, você não ser governado, você não ser escravo ou sequestrado pelas suas emoções. Como assim, Pedro? Sequestrado pelas emoções? É isso aí, meu irmão. Você pode ser sequestrado. Você tem algumas feridas que você adquiriu desde a infância. Fica tranquilo, todo mundo tem esse tipo de ferida. Eu já descobri várias minhas e quanto mais passa o tempo e vou me aprofundando em autoconhecimento, eu vou descobrindo outras feridas. E que isso ajuda a formar o meu caráter, a forma que eu ajo, a forma que eu faço as coisas. Então o domínio próprio está muito ligado a isso. Então você consegue sim definir o que você quer sentir. Se você quer irar, mas não pecar, porque você pode irar e não pecar. A raiva já é outra coisa, a raiva já vai para o pecado. Você consegue irar. Se você quer ser duro com alguém de propósito, não porque você perdeu o controle, tem uma diferença muito grande. Eu consigo hoje ser duro com uma pessoa, mas não porque eu perdi o controle, porque eu quero, porque é necessário naquele momento. Pode ser com um filho, pode ser com um funcionário, com quem quer que seja que está precisando de um confronto maior. Isso é domínio próprio, você dominar, não é bem dominar, seria governar as suas emoções. Tem uma diferença muito grande. Vou explicar para você. Muita gente fala para você assim, ó, controle as suas emoções. Controlar não resolve. Controlar é o seguinte, imagine que uma bola de praia aqui fosse a raiva, outra bola de praia fosse o medo, outra bola de praia, qualquer emoção ruim. E aí fala assim, controle essas emoções. Você pega essas bolas de praia e afunda com toda a sua força dentro de uma piscina. Você está dentro da piscina. E aí você fica ali controlando as bolas, que são as emoções. Qualquer distração, puf, a bola sai. E é um esforço gigante, porque é de fora para dentro. E governar, ter domínio próprio, é de dentro para fora. Eu vou explicar um pouco sobre isso aqui. Tem a ver com o seu nível de consciência. E se você levar isso para o lado da disciplina? O que é disciplina? Disciplina é o seguinte, meu irmão, é a capacidade de você dar uma ordem para você mesmo e cumprir essa ordem. Isso é disciplina, ok? Então vamos entender aqui por que as pessoas têm dificuldade de ter domínio próprio, por que as pessoas têm dificuldade de ter disciplina, o que acontece? Tem muito a ver com, eu fiz esse diagrama aqui, que são 7 níveis, tá, de consciência. Onde está o seu nível de consciência? O seu domínio próprio, o seu poder de disciplina está diretamente ligado ao seu nível de consciência. O nosso cérebro ele é dividido em 2 partes, em direito e esquerdo. O lado direito é o lado das emoções, não tem linguagem, é tudo por imagem. O lado esquerdo é o lado do raciocínio, do certo e errado, da linguagem, da cronologia. É o lado chato do cérebro, vamos dizer assim. Que fala assim, tem que pagar a conta, tem que ir no supermercado, tem que lavar a roupa, tem que trabalhar. É aquilo que te dá toda a responsabilidade e cronologia, passado, presente e futuro. O lado direito do cérebro, ele não. O lado direito do cérebro, ele é o aqui e agora, a coisa gostosa, as imagens, as sensações, a música, está tudo do lado direito. Tá? E essa relação entre lado esquerdo e lado direito é que faz você ter níveis de consciência. A gente confunde muito em atividade cerebral com saber pensar. Todo mundo tem atividade cerebral, que está vivo pelo menos, né? Mas saber pensar e usar o cérebro de maneira correta são poucos. Vou explicar um pouco aqui dentro desses níveis de consciência. Vamos lá. O nível mais baixo de consciência é o nível de sobrevivência. O que é o nível de sobrevivência? Você já nasce com esse conhecimento. É o cérebro mais primitivo que a gente tem, que inclusive na psicologia, se você for estudar, eles falam do id, o ego e o superego. O id é aquele cérebro animal, sabe? Que controla inclusive as necessidades fisiológicas e o sexo, está tudo ligado lá com aquele sexo, aquele local mais animal do cérebro, que é o id. Tá? O ego é como se fosse um juiz, um mediador, um negociador entre o superego. O superego é aquilo que dá a moral, o certo e errado, aquilo que te traz o lado bom. É praticamente se fosse assim, sabe? O demônio e o anjo. Vem para cá, não, vem para cá. E o ego fica no meio negociando isso tudo. Tá? Então aqui está o seu id.
sobrevivência. Você nasce, tá? E aí você já tem isso dentro de você. Você quer mamar, você chora. Você quer ir no banheiro, você faz todas as suas necessidades de sobrevivência. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando habilidades de sobrevivência. Você vai aprender a trabalhar, a conquistar as coisas, a começar a pedir a comida, a negociar. Você vai tendo habilidades de sobrevivência. E conforme você vai crescendo, você vai criando outras habilidades. Por exemplo, de relacionamento. Você vai aprendendo a se relacionar. Você percebe que um muito obrigado veio uma resposta de volta. Você, se eu fizer isso, ou eu consigo me relacionar dessa forma. E você tem necessidade de se relacionar. Tá? Então você cria habilidades para suprir a sua necessidade. Aqui você cria habilidades para suprir a sua necessidade. E a autoestima é aquela sensação de eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou importante. E olha só que interessante, uma dica para você. Conforme você vai criando habilidades, quer dizer que você tem nível de consciência naquela camada. E a camada de cima influencia diretamente a camada de baixo. Vou explicar. Você tem autoestima boa. Então as pessoas gostam de você, porque vamos combinar. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa com baixa autoestima. Ela repele pessoas ao invés de atrair. E uma pessoa com uma autoestima bem trabalhada, bem definida, as pessoas gostam de estar junto. Então você tem autoestima bem resolvida, tem habilidades de autoestima, você se relaciona bem, você tem um bom networking, você tem mais capacidade de ganhar dinheiro, de sobreviver. As suas necessidades de sobrevivência são supridas mais rapidamente. Então, vira quase uma consequência das duas camadas de cima. Então, como você sabe que você tem um nível de consciência naquela camada, quanto mais habilidade você tiver naquela camada, maior é o seu nível de consciência daquela camada. E você vai subindo. E a de cima sempre ajuda a você dominar totalmente a de baixo. Aqui, ó, quem tem autoestima se relaciona bem, quem se relaciona bem consegue sobreviver melhor. Tá? Até aqui, a grande maioria das pessoas circulam nessas camadas aqui, ó. Estão por aqui. E aqui eu coloquei em grande destaque a camada da emoção. É aqui que a grande maioria das pessoas param. Você pode perceber, o seu relacionamento, ele não está legal porque eu não controlo as emoções. As pessoas são contratadas pela parte técnica e demitidas pela parte emocional, que é o chamado QE, que tantos especialistas falam, não, hoje em dia temos que desenvolver o nosso QE, a inteligência, o coeficiente de inteligência emocional é o que dita se você tem resultados ou não. Então aqui, ó, tá tudo praticamente ligado ao QI, tá? Ao seu QI. Aqui entra no QE e a maioria das pessoas ficam só aqui. Por que ficam só aqui? O nível de consciência é baixo, tá? É baixo e ela acha que se ela tiver uma autoestima ok, ela se relacionar e sobreviver, tá bom sobreviver. Ela não quer ir além. E tudo isso aqui, ó, tá ligado com o eu, sempre focado em você, para você casar, para você sobreviver, para você trabalhar, para você suprir as suas necessidades. E aqui é um divisor. Quando você domina as suas emoções, você vem para essas camadas de cima, que pouquíssimas pessoas entram nessa camada. Mas aqui está a camada da liberdade. Você pode ser livre. Como assim, Pedro? Aqui você ainda é escravo. Você depende das situações. Eu vou te mostrar mais um pouquinho na frente porque você é escravo. Se você dominar suas emoções, se você entender quem você é de verdade, aqui você começa a descobrir o seu dom. Você sabe qual que é o seu dom? Não? Sabe por quê? Porque você está sendo dominado pelas suas emoções. E as suas emoções têm tudo a ver com pecado. Pedro, você vai falar de religião? Não, não vou falar de religião, vou falar de Deus. Não importa a sua religião. Estou falando de Deus, intimidade com Ele lá em cima. Porque essas camadas aqui de cima, aqui ó, QI, QE e aqui é o QS, que é o coeficiente de inteligência espiritual. Para você realmente ser completo, ser livre e ter domínio próprio, ter disciplina, depende de você dominar todas essas camadas aqui. Vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. As suas emoções aqui, ó. Se você fala para você, não queria ter feito isso, mas fez,
você não domina suas emoções. Se você perde o controle em situações, não está dominando suas emoções. Se você tem medo das coisas, não está dominando suas emoções. Você não sai daqui. Você está circulando só aqui. E tem pessoas que nem sentem necessidade disso aqui, porque o nível de consciência está tão baixo que ela acha que está bom ficar sobrevivendo. Ela não quer viver, ter uma vida extraordinária. Ela quer simplesmente sobreviver. Então você precisa dominar para vir para onde? Para a camada do propósito. Você tem propósito definido? Não. É porque você não tem habilidades isso ainda, porque você não dominou a camada das emoções. Você é incapaz de definir propósito. Porque se você não dominou suas emoções, você não sabe qual que é o seu dom. Deus te fez com um propósito, meu irmão. Você está com essa identidade trocada, que não é o tema desse vídeo aqui. Falar sobre o seu verdadeiro eu, o seu falso eu. Mas se você não vive do seu propósito, se você não domina suas emoções, é o seu falso eu que está te dominando aí. E só uma dica, o seu falso eu é o que te falaram de fora para dentro. O seu verdadeiro eu é de dentro para fora. E você não descobriu isso ainda porque você vive aquilo que falaram que você é. Você tem uma imagem na sua cabeça do seu falso eu e você está se agarrando nesse falso eu. Só que o seu verdadeiro eu está gritando aí dentro para você romper isso tudo e viver a vida extraordinária que Deus preparou para você e só para você, e um propósito que Ele deu para você cumprir aqui na Terra. Acredite, meu irmão, você tem um propósito dentro de você e o seu DNA lá dentro está gritando para você trocar esse DNA falso, esse falso eu, e explodir para o DNA verdadeiro, que é o DNA do sucesso que está dentro de você. Mas isso é tema para um outro treinamento, um outro vídeo. Eu falo isso nos meus treinamentos, é por isso que eu estou falando isso. Tem o Decifrando Pessoas, que eu falo muito sobre essa parte aqui, e o DNA de sucesso, como é que você troca o seu DNA falso para o seu DNA verdadeiro. Tá? Aí você vai para o propósito. Quando você domina a camada do propósito, que você provavelmente não está dominando ainda, porque só 2% da população domina propósito e é de verdade livre, o resto é escravo, e eu vou te mostrar até algumas situações daqui a pouco sobre o que é ser escravo, você não vai acreditar como você nunca enxergou isso. Aí você começa a viver do seu propósito, começa a ter resultado com o seu propósito, e aí você começa a transbordar com o seu propósito, tanto em sabedoria como na parte financeira. Aqui no Brasil as pessoas acham bonito, eu arranco minha camisa e dou para o próximo. Isso não é transbordo, meu irmão. Tá? Isso é uma coisa que enfiaram na sua cabeça que é errado. O que é transbordar? Você está tão cheio que vaza por cima. Você vai estar tão cheio de sabedoria, de conhecimento e de parte monetária também, que vai vazar por cima. Aí você vai transbordar na vida do próximo. E pode ver, não é por acaso que eu escrevi próximo e aqui o eu. Percebeu que quanto mais perto do egoísmo, você está só sobrevivendo? E quanto mais próximo do seu transbordo da parte espiritual, você está focado no próximo? E aí o seu eu vira consequência. Aí eu vou te falar a seguinte frase: quando eu me foquei na necessidade do próximo, mas o foco é nesse princípio aqui, as minhas necessidades foram supridas. Você não vive mais por suprir necessidade. A suprir a necessidade vira consequência para você. Quando você começa a ter domínio próprio, que é dessa camada aqui para cima. Se você não tem domínio próprio, você não consegue encher essas camadas aqui. Tá? Vamos para o seguinte princípio aqui. Ó. Coloquei aqui, ó, 9 pecados e 9 dons. Quando você não tem domínio próprio, você é dominado pelo pecado. Não, Pedro, eu não sou dominado pelo pecado. Onde já se viu dominado pelo pecado? Eu não sou assim, não. Eu vou te mostrar que é, meu irmão. Quais são esses 9 pecados? Vou dar uma dica aqui para você. Tem a raiva, tem o orgulho, tem a vaidade, tem a inveja, tem a avareza, tem o medo, tem a gula, tem a luxúria e a preguiça. São esses 9 pecados. E tem os 9 dons também, que estão diretamente ligados a esse pecado. É como assim, ó, o pecado está numa ponta da linha e o dom está na outra ponta da linha. Eles estão diretamente relacionados. E só que você vive pelo seu pecado e não pelo seu dom. E aí você não consegue definir propósito, porque o seu propósito está atrás do seu dom. Deus te deu um dom para você cumprir o seu propósito, só que você está vivendo o seu pecado, porque o seu DNA foi adulterado desde lá de Adão, meu irmão. E aí você está vivendo pelo pecado. Fala, não, Pedro, eu não vivo. Então vou te mostrar aqui. Ó. Vamos lá. Imagina que aqui é o dom e aqui é o pecado. Vamos falar primeiro da faixa enferma, que daí você vai dar razão para mim.
Quem está na faixa enferma? Aquele cara, esse cara que está no pecado, ele está coloquei aqui, ó, morte e aqui vida. Esse cara está se drogando, esse cara está bebendo, esse cara está na pornografia. É muito fácil de ver. Esse cara está caminhando para a morte. Está vendo esse fluxo que eu coloquei uma divisão aqui, ó, daqui para cá? Daqui para cá você está caminhando para a morte, daqui para cá você caminha para a vida. Aí a grande maioria da população está na zona neutra. Como assim zona neutra? Você olha para ele, não está claramente daquele pecado explícito, mas ele está simplesmente sobrevivendo. E simplesmente sobreviver é também viver no pecado. Por isso que você acha que você não está no pecado. Porque você nem sabe direito a definição de pecado. A definição de pecado é errar o alvo. Mas que alvo, Pedro? Você tem o seu propósito aqui. Todo mundo tem seu propósito. Você nasceu com um propósito dentro de você. Tá? E aí, esse propósito, você não está focado nele, você só está sobrevivendo. Então, se você não tem um alvo definido, um propósito definido, como é que você vai acertar esse alvo? Porque a definição de pecado é errar o alvo. Que alvo? O seu propósito. Se você não tem propósito definido, você está na zona neutra. Não que você comete grandes erros, sai adulterando, está se drogando, enchendo a cara de cocaína. Não, você não está assim, você está só estagnado. Estagnado também é errar o alvo. Se você está errando o alvo, você está na zona neutra, você não tem um alvo, porque não tem propósito definido. Então como é que você vai acertar um alvo que você nem tem? Então você está na zona neutra. E zona neutra está caminhando para a morte. Só está caminhando para a vida quem está na zona saudável. E a zona saudável, meu irmão, é daqui para cima. Tem 3 níveis aqui de zona saudável. Porque você está caminhando para isso. Tá? Então você pode sim inverter esse fluxo. Você pode estar aqui, começar a ter consciência e começar a percorrer esse caminho aqui. Ó. E aí você está vivendo pelo pecado aqui. Quando você parte para cá, é porque você descobriu o seu dom. E você vive pelo seu dom e está indo direto para a vida. Aqui você é livre, aqui você ainda é escravo. E vou te falar, todas as grandes marcas utilizam os 9 pecados para poder fisgar você e você não percebe isso. Agora, quando você atingir um nível de consciência mais alto que nós estamos falando aqui, ó, você consegue olhar e você pega no ato o que eles estão querendo fazer com você. Gente, para pensar se é normal o consumismo que tem hoje. Sabe o que acontece? As pessoas têm dores. E aí, por que ela tem dor? O verdadeiro eu sabe que não é aquela forma que tem que viver. E o falso eu está vivendo daquela forma. E aí, o seu verdadeiro eu está gritando lá dentro e as pessoas têm dores, porque estão vivendo aqui escravas, nessa faixa aqui. Ó. E elas vão se drogar, aqui ó, nesse ponto, eles vão se drogar, elas vão tomar remédio para depressão. Nunca se vendeu tanto remédio para a parte de depressão, de ansiedade. Ou se você estiver aqui, você vai começar a ser fisgado por consumir coisas que você nem percebe que está consumindo por causa daquilo. Eu vou te mostrar alguns produtos aqui que eu peguei aqui, ó, rapidão em casa, para você ter noção do que eu estou falando. Isso aqui, ó, é uma maquiagem. Está escrito aqui, ó, naked. O que é naked? Pelado. Só Pedro, mas alguém compra porque está escrito pelado? Mas dentro do seu cérebro, lembra eu falei do seu id, aquela parte ali, e você, como você é escravo ainda do seu id, daquela parte mais animal, isso aqui atinge diretamente o seu sistema límbico e o id, que é onde você toma a decisão para comprar alguma coisa ou não, através do pecado. Ah, não, mas isso é coincidência, Pedro, tá escrito pelado, mas... Então tá. Então vamos pegar isso aqui. Está escrito nude. Já mandou um nude para alguém, meu irmão? Já viu como isso fez sucesso? Você poder, e ainda mais pelas redes sociais, você poder mandar um nude para alguém? Já percebeu isso? E aliás, as redes sociais, meu irmão, olha só como uma rede social pega. Pega a vaidade, pega a inveja e pega a preguiça. Você não precisa sair de casa, você fica ali vendo a vida dos outros. E aí você mostra uma mentira sobre o que você é na rede social. Aliás, as pessoas começam a mostrar que elas não são nas redes sociais. E todo mundo fica assim com inveja e fala assim, eu estou fora da festa da vida. Olha só, e por isso, você já entrou no Instagram hoje, tenho certeza.
Porque você está buscando aliviar os seus pecados lá no Instagram e nem percebe isso. Eles usam isso de forma maestral e você não percebe que é fisgado por isso. Você pode sim usar o Instagram para o seu benefício, você pode usar o YouTube para o seu benefício, que é o que você está fazendo aqui agora, se informando. Mas você pode não, você pode ir, a maioria das pessoas é fisgado. Quer ver um outro exemplo? Isso aqui ó, é da Victoria's Secret. Para você se bronzear de forma artificial, se chama Beach Sexy. Olha que loucura que é isso, meu irmão. Tudo ligado com sexo, o que é luxúria. Eu estava em Dubai, estava eu, minha filha e minha esposa em Dubai, e a gente entrou numa loja de maquiagens. E aí existe uma maquiagem que é acho que é um negócio para cílios, eu não manjo muito de maquiagem, mas enfim, é um negócio para cílios. E aí o nome aqui é Better Than Sex, melhor do que sexo. Lá como é proibido esse negócio da luxúria, o sheik ele proíbe e pronto, mas vende esse negócio lá. E lá chama Better Than Love. É a mesma, a comunicação é a mesma, toda sexual e tudo mais, só mudou o nome porque a palavra sexo lá é proibido. Você sair vendendo alguma coisa em relação a isso. Mas isso fisga, não importa o tipo de ser humano, porque os 9 pecados estão presentes aí. E se você não vive no seu dom, você está escravo disso. E as pessoas te escravizam mais ainda, porque você vai começar a consumir esse tipo de coisa. Aí eu abri uma revista aqui em casa, só para pegar alguns exemplos. Olha aqui, ó. Dá uma olhada, tá? Numa propaganda aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar uma propaganda aqui, vou abrir. Isso aqui, ó. Seja feliz sem culpa. Está te incentivando a gula, mas você não precisa ter culpa pela gula. Pode consumir à vontade. Entendeu? Ela vai te dar... Olha essa aqui do Bradesco, por exemplo. Tá? Eu peguei qualquer uma aqui mesmo. Se você começar a olhar com esses olhos, se você for livre de verdade e conseguir enxergar isso, você vai verificar. Aqui tem luxúria, poder, ostentação. E tudo para vender, meu irmão. Usa os pecados. Utiliza os pecados e te fisga porque você não tem o nível de consciência correto. Agora você pode ser livre disso, como eu falei. E aí onde está isso, todo esse problema? Está errado comprar? Pelo amor de Deus, você pode comprar aquilo que você quiser comprar. Só que o que acontece? Você não pode ser fisgado por ignorância. Você decide, não, eu sei o que eles estão fazendo aqui comigo, mas eu quero, você tem nível de consciência, eu realmente quero e preciso desse produto. Você é livre e não é dominado pelo pecado. E quando eu falo domínio pelo pecado, todo mundo imagina só o domínio do pecado aqui, né? Aquele cara que está lá claramente no pecado. E esse cara aqui também é dominado pelo pecado. Você que está aqui é dominado pelo pecado e não percebe. Por que dominado? Você nem decide direito o que você quer comprar. As pessoas te fisgam pelo seu pecado, porque você não sabe quem você é. E a dor que tem aí dentro de você, ela está te fisgando e está fazendo você buscar coisas que você não precisa e não deveria. Entendeu, meu irmão? Por isso que é bom você entender de gente, entender de pessoas, você consegue ser livre. Beleza, meu irmão? Espero que eu tenha aumentado o seu nível de consciência e te despertado para você buscar esse caminho, que é o que vai te libertar, que é o que vai fazer a diferença na sua vida, que é o que vai fazer você realmente viver uma vida maravilhosa. Porque pensa um pouquinho, meu irmão. Você acha que é certo você acordar desanimado, ir para o trabalho que você não gosta, ficar horas no trânsito, fazendo o que você não gosta, e sua vida passar, e você vai falar, nossa, minha vida passou, e você ficou 90% do tempo fazendo o que você não deveria fazer, aquilo que você não gosta, e você acha que isso aí é vontade de Deus para você? Meu irmão, isso está errado e você não enxerga, você não percebe. Essa vida não é sua, essa vida é do falso eu que fizeram para você. Porque se você for filho de Deus de verdade, Deus não quer isso para você, meu irmão. Então desperta tu que dormes, ok? Tamo junto, meu irmão.